Vocês sabiam que é possível fazer uma analogia entre um sistema elétrico e um sistema mecânico e assim fazer um circuito mecânico do sistema? Então vamos lá, resolveremos um exercício do Cleaver e mostraremos tudo isso para vocês. Temos aí então uma questão muito interessante e é um caso peculiar. Observe que ele dá um ponto interligando o amortecedor e a mola e os deslocamentos Z1 e Z2. Vamos adotar uma massa fictícia M2 e vamos representar a massa mola amortecedor M1 e M2. E vamos colocar aí o sistema massa mola amortecedor e vamos representar logo em seguida o diagrama de corpo livre para cada um dos blocos. Então observe esse artifício da gente colocar uma massa M2. Então o diagrama de corpo livre para o M1, observe que ele está sendo puxado por uma força F à direita e a mola que está interconectando os blocos vai puxar ele para a esquerda. Então vamos colocar aí K vezes Z1, a força elástica. E no diagrama de corpo livre de M2, vamos colocar então, ele é puxado pela direita, pelo conjunto M1, e o amortecedor vai exercer uma força contrária. Então temos aí a força do amortecedor e na direita a tração da mola. Z1 menos Z2 seria o deslocamento relativo de Z1 Z2. Então seria esse deslocamento relativo aí, colocamos aí na representação. Aplicando força igual massa vezes aceleração, nós conseguimos então representar aí as forças, considerando o lado direito como positivo, onde atua a força Ft. Então temos aí a primeira equação e do bloco 2 temos a seguinte equação representada aí. Lembrando que Z2 pontos é a aceleração no Z2, o Z1 sem ponto é o Z em posição e o Z2 com pontinho a velocidade. Então, no nosso artifício, agora a gente zera a massa M2 e temos aí a seguinte equação. Então observe que foi muito simples, a gente usou essa artimanha para conseguir modelar o sistema e representar o diagrama de corpo livre. E agora vamos fazer a transformada de Laplace de cada uma dessas equações e ter aí um sistema aí de equações aí na variável de Laplace. Então temos aí, aplicando a transformada de Laplace, né? Lembrando que a transformada de Laplace de Z2 pontos, que é a derivada da segunda, é S ao quadrado vezes a variável no domínio de Laplace, e só um ponto é só o S, né? Então temos aí, vamos representar melhor esta equação, deixando bem evidente as variáveis principais, que são Z1, Z2 e a força, né? Então temos aí as equações, esse sisteminha, e agora vem uma parte bem interessante, que é justamente a gente fazer aí a analogia entre os dois sistemas, entre um modelo mecânico e um modelo elétrico, que no caso é um circuito elétrico RLC com esses elementos em série. Então o primeiro passo é a gente tentar ver uma analogia entre as equações. Então você percebe que multiplicando em cima e embaixo, né, por S sobre S, né, a gente consegue ter uma relação aí mais direta, as equações ficam mais semelhantes. Então observem aí, né, após fazer essa multiplicação, e aqui a gente já consegue fazer aí uma comparação direta das constantes, né, das constantes no caso, a indutância e a massa, a resistência elétrica, o amortecedor e 1 sobre C, o K, rigidez. A entrada E e F, e aí um detalhe importante, a corrente, para a gente fazer essa analogia, observe aí que a gente tem a derivada de x vai ser a velocidade e aplicando aí a transformada de Laplace a gente consegue ter essa relação direta aí. Ou seja, a gente consegue então fazer a analogia da velocidade do sistema mecânico é análoga à corrente, inclusive as equações são semelhantes, né? E também as equações aí, as constantes aí são semelhantes aí. Se a gente colocar aí também a nossa entrada E, que a tensão vai ser a nossa entrada e a força, a gente percebe aí, por exemplo, essas constantes, a massa e a indutância, né? Então aí, ó, essa relação aí direta.
a gente percebe também que o nosso amortecedor também é igual a resistência, a analogia com a resistência. E aí 1 sobre capacitância vai ser a nossa rigidez elástica K, que na verdade um ao inverso do outro, né? De maneira assim mais simples, um inverso do outro. Feito isto, agora a gente já consegue pegar o nosso sistema aí de equações e fazer a modelagem. Então percebam essa força, então vai ser a nossa fonte, nossa tensão. E agora a gente vai representar como se fosse duas malhas. Lembre aí da lei das malhas de Kirchhoff. Então do lado da malha M1, a gente vai ter aí circulando aí como se fosse uma corrente, que no nosso caso seria a velocidade, né? E aí a gente tem aí uma interface entre essas malhas, que a gente vai ter de um lado um sinal positivo e do outro lado o sinal negativo, que se refere à malha do lado 2. Então a gente já consegue aí colocar como se fossem correntes contrárias. No sentido 1 é o lado positivo e no sentido 2 vai ser esse lado negativo, esse lado aí que aparece menos K na nossa primeira equação. Na segunda equação tem aí o fluxo direto, né, positivo UB, o nosso amortecedor. E mais uma vez a gente tem do lado Z2, que é o lado da malha 2, o lado positivo. E o lado que a gente vai ter a corrente aí contrária vai ser negativo. Então, mais uma vez, né, o lado positivo aí para a primeira equação, a gente vai ter aí. E do lado aí negativo, a corrente contrária. E de maneira semelhante, na malha 2, a gente vai expressar aí os termos aí. E a gente tem aí concluído a modelagem análoga do sistema mecânico dessa equação. Agradeço a todos os alunos por colaborarem com este canal e deixe nos comentários exercícios, matérias de engenharia que vocês gostariam que eu resolvesse. Muito obrigado a todos.